Fala pessoal, Ricardo da Triplos aqui, e nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre como criar as solicitações de compra dentro do sistema Max Manager. Informando e lembrando, que as solicitações de compra são aquelas requisições que os seus funcionários entram em contato com o comprador, com o setor de compras, para que o seu comprador negocie com os seus fornecedores a melhor maneira de comprar e ter esses itens dentro da empresa para ser utilizado por esses usuários que solicitaram isso. Todo esse processo a gente consegue fazer de uma forma dinâmica dentro do sistema Max Manager. Vamos para o sistema, vamos para o Max, para a gente entender como que isso vai se dar. Tá? Aqui dentro, no menu principal, a gente tem a gestão comercial. Dentro da gestão comercial, o módulo de compras. E dentro do módulo de compras, a gente tem as rotinas de movimentações. Quando a gente abre as rotinas de movimentações, existe aqui a solicitação de compras. Tá? A rotina da solicitação aberta dentro do sistema, aqui, como que você operacionaliza? Como que você cria essas solicitações de compra? Lembrando que essa solicitação de compra ela pode ser criada de várias rotinas dentro do Max. Aqui é como se fosse a criação original dela, a raiz da sua solicitação de compra. E é onde a gente cria a solicitação de compra manualmente. Existe uma outra rotina, por exemplo, que se chama Kanban de nível de estoque. Que a gente tem um Kanban dentro do sistema, onde você analisa o seu estoque e dali mesmo você consegue criar essas solicitações de compra. Nesse vídeo a gente vai focar em como criar essas solicitações de uma forma manual. Tá? Então, com a tela aberta aqui, o primeiro passo é escolher a sua empresa, a sua filial. Aqui nós estamos numa base de teste da implantação, então temos 4 filiais configuradas dentro do sistema. Por padrão, vou utilizar a filial 1, a empresa 1. O campo solicitação é um campo do número dela. E esse campo ele é automático, é um sequencial que o sistema fornece para você. Então, nesse primeiro momento, quando você está criando a solicitação de compras, pode deixar esse campo em branco. Já a gente fala dessa rotina. Tá? No campo observação, aqui em cima da tela, é onde você tem onde você pode observar algo, digitar algo que remete àquela solicitação como um todo. Tá? Essa observação é da solicitação. Por que eu estou falando isso? Já nos itens você vai ver que a gente tem a observação de cada item também. Tá? Então vou escrever aqui OBS da solicitação, só para ter uma diferenciação. Esse campo ele não é obrigatório. Tá? Perfeito. Feito isso, a gente tem aqui 4 abas na solicitação. A aba itens, a aba aprovação, a aba pedidos e notas e a aba sugestão de fornecedores. Essas 3 últimas abas elas são habilitadas assim que a gente insere o primeiro item. Tá? Então aqui ele já vem com o primeiro item a ser digitado na solicitação e como que a gente insere esses itens dentro de uma solicitação de compras. No primeiro momento, você pode digitar o código do seu item, se você já tiver de cabeça, é claro. Tanto o código do produto quanto a descrição do produto, o sistema precisa de 3 dígitos para começar a procurar na base de dados e te dar uma lista para você selecionar esse item. Por exemplo, eu vou digitar aqui RZ tracinho, hífen, que é como está configurado os meus códigos dos meus produtos. Tá? E aqui você pode ir com o mouse ou com a setinha no teclado, você consegue direcionar e escolher qual que é o item que você quer inserir na sua solicitação de compra. Uma vez que você selecionou, no meu caso aqui eu vou fazer um exemplo com nitrato, selecionei, eu posso dar o Enter ou apertar a tecla Tab, para que o sistema selecione e já preencha para você a descrição. Tá? Assim que o sistema enxerga isso, ele traz aqui algumas informações. Por exemplo, a unidade de medida que você controla o seu estoque. Nesse caso aqui, SC, saco. Ou seja, você vai solicitar essa mercadoria, esse item, na quantidade referente à sua unidade.
esse campo é sempre importante estar de olho para que você consiga colocar a quantidade referente a ela, né? Outra informação que o sistema traz é a foto do produto, desde que essa foto esteja configurada no cadastro do produto, tá? Uma outra forma, eu vou apagar aqui rapidinho, uma outra forma da gente encontrar o nosso produto, né, é você digitando as iniciais, de novo, as 3 primeiras letras da descrição daquele produto, né? Então aqui, por exemplo, a mesma coisa, ele vai começar a procurar para você. Seleciona o item, dá o tab, tá? E você tem condição novamente de seguir. E uma outra forma, as 3 possíveis formas, é clicando na lupinha, e a hora que você clica na lupa do campo do produto, ele vai te dar uma seleção de produtos. Aqui a gente tem mais filtros para você conseguir puxar o seu produto, né? O código do produto de novo, o código do fabricante, se estiver configurado no cadastro do produto, a descrição técnica, além de você filtrar por grupos de produto, né? Por exemplo, eu quero trazer todas as minhas matérias-primas. Lembrando que esse componente de filtro, ele engana um pouquinho. Por quê? Se você fizer essa operação que eu fiz, né, selecionar e clicar em pesquisar, ele vai trazer todos os itens ignorando o que você fez. O que eu quero dizer com isso? Esse filtro, obrigatoriamente, você precisa clicar no botãozinho mais para adicionar a condição. Assim, ele vai trazer só itens do grupo daquele filtro que você está fazendo. Tá? Para excluir isso, clica na mãozinha, ele some e assim ele traz todos os outros itens que a gente tem cadastrado no sistema, né? Além disso, uma outra possibilidade é a classificação de compras. É um cadastro que a gente tem no sistema. A explicação dele já tem em outros vídeos, né, o funcionamento dele, e você pode filtrar os seus itens através da classificação de compras também. Muito bem. Uma vez encontrado o item, né, é só clicar na mãozinha e o sistema joga para trás para você dar continuidade. Vamos dar continuidade então. A quantidade é a quantidade que você quer solicitar esse produto. No meu caso aqui eu vou digitar 100 sacos. Lembrando que aqui é uma operação manual. Não estou vendo estoque, não estou vendo nada, né? Outras rotinas vão dar esse número para você. Na solicitação de compras existe um campo que chama data de uso. A data de uso é quando você precisa que essa mercadoria esteja na empresa para você utilizar esse produto, né? Essa data de uso ela é extremamente importante. Ele é um campo obrigatório para o seu item e ele serve como filtro para o comprador realizar as suas compras, né? Para ele comprar periodicamente. Então vamos supor aqui que a gente precisa desse item para sexta-feira, dia 26/9. A gente precisa obrigatoriamente colocar um centro de custo, produção, né? Se já existir entrada desse produto no sistema, ele vai trazer para você o preço unitário da última compra, tá? E o valor total. Aqui a gente tem um campo, como eu disse anteriormente, que é a observação do item da solicitação. Tá? Alguma característica daquele item específico. Feito isso, a gente tem condição já de adicionar o item. E aí, assim que a gente cria o primeiro item, o sistema já dá um número para você sequencial, como a gente falou anteriormente, já dá um status para a solicitação, nesse caso digitando, e algumas informações. Quando foi solicitado, por qual usuário e quem fez a última alteração. Tá? Daí para frente, é ir adicionando os itens dentro da sua solicitação. Eu vou colocar mais alguns aqui. Vou colocar a ureia, por exemplo. Vou solicitar 80 sacos com a mesma data de uso, adicionar. Ele vai criando aqui para você, né? E vou colocar o potássio, tá? O potássio eu vou colocar 50 sacos. O potássio, por exemplo, eu vou falar que eu preciso que esteja na empresa no dia 30. E vai ser o centro de custo laboratório. Adicionar item. Veja, eu consigo adicionar itens com datas de uso diferentes e centros de custos diferentes. Foi o que a gente fez aqui, né? Os centros de custos diferentes com datas de uso diferentes.
Muito bem. Assim que eu adicionei os itens, todos os itens, eu tenho condição já de finalizar a minha solicitação de compras. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre a aba aprovação. Essa aba aprovação vai listar todos os aprovadores caso tenha o processo de aprovação de solicitação de compras dentro do sistema habilitado. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. A aba pedidos e notas são itens, perdão, são detalhes desses itens que você pode enxergar se já chegou ou não, se já está em pedido ou não, tá? E ainda a gente tem a aba de sugestão de fornecedores. Essa aba, ela foi criada dentro do sistema para que o usuário informe ao comprador qual é o fornecedor que ele prefere, né? Às vezes você está comprando um item e esse item você já conhece aquele fornecedor, que ele tem um pouco mais de carinho, vamos dizer assim, ao desenvolver o produto, né? E ele é melhor para a sua usabilidade. Então você pode clicar na lupinha e informar ao usuário, né, ao comprador, que você prefere, você sugere aquele fornecedor como o principal fornecedor daqueles itens, tá? Vamos voltar aqui na aba itens. Na aba itens, ainda a gente tem um botão chamado produtos em lote. Veja, da forma que eu fiz anteriormente, eu adicionei item a item manualmente. Aqui, esse botão produtos em lote, ele possibilita você, o usuário, a adicionar itens dentro dessa janela, vamos dizer assim, a gente chama de modal, né, de seleção de produtos. E aqui você tem condições de filtrar os seus produtos que você quer adicionar de uma vez só na solicitação. Como que funciona isso? Por exemplo, eu quero filtrar o meu produto em específico, né? Vou colocar esse adulto aqui. Eu já adicionei a condição. A data de uso desse produto vai ser para o dia 26, com centro de custo produção. Pesquiso, né? Ele vai trazer aqui, seleciono, coloco a quantidade, 50. Vou colocar mais um item aqui. RZ, passinho. Vou colocar esse completo N amino aqui. Pesquisar novamente. Beleza. O adubo, vou selecionar ele, né? 50 que eu tinha colocado. E o completo N amino eu vou colocar 60 aqui. Lembrando que o completo ele está em litro e o adubo está em quilo, né? Informação importante para você que está solicitando. Dessa forma, eu consigo adicionar esses itens, né? De uma vez só na minha solicitação. Tá? Então aqui ele colocou o completo e o adubo. Beleza? Dessa forma, eu crio a minha solicitação de compra. Clicando em finalizar, ele entrou como aprovada, ou seja, eu não tenho uma cadeia de aprovação configurada nesse momento, né? Os pedidos e notas, conforme essa solicitação vai se transformando dentro do sistema em uma cotação, um pedido, ou até mesmo chegar nessa mercadoria, ele vai colocando as informações na aba detalhes, tá? A sugestão a gente já falou como que funciona. Ainda eu tenho a possibilidade de reabrir essa solicitação, caso ela não tenha seguido os seus passos, né? Então, quando eu reabro a minha solicitação, ela volta como digitando e eu consigo editar ela, por exemplo, clicando no botão do lápis, né? A informação sobe para a gente naquele item e eu altero aqui, por exemplo, a quantidade e clico em salvar item, tá? Consigo excluir um determinado item, selecionando ele e clicando no X. Ele dá uma mensagem, só você confirmar, tá? E assim por diante. Terminou a minha solicitação, antes de finalizar, eu quero ver como que ela ficou, a gente consegue imprimir essa solicitação. Na impressão, é um layout do sistema mesmo, né? E esse layout, ele é um layout mais simples, justamente porque é uma rotina que não precisa de impressão, já que o comprador, ele consegue ter essas informações aqui dentro do sistema mesmo. No meu caso aqui, ele criou um pop-up, eu vou selecionar sempre permitido e vou clicar no link para ele abrir a minha impressão, né? A impressão é essa.
modelinho do sistema, né, com a descrição, a unidade, o código do produto, a sequência dele, né, a quantidade, data de uso e centro de custo, quem foi o solicitante, as observações e assim por diante. Tá? Beleza. Vou fechar aqui. Feito isso, tenho condições de finalizar a minha solicitação. Ainda assim, nessa solicitação, eu consigo cancelar ela, tá? Mas não é o caso aqui. Cancelar, ela vai manter o registro e vai deixar como cancelada, não consegue utilizar ela nos próximos passos. Eu citei o botão da lupinha, né? O ícone da lupinha. E esse ícone da lupinha, você consegue visualizar todas as solicitações que foram feitas através dessa rotina, do Kanban, todas as solicitações que existem dentro do sistema. Se a gente pesquisar sem filtro nenhum, ele vai trazer todas aqui, né? Posso filtrar por empresa, o sistema está bem intuitivo nos campos aqui. E se eu quiser selecionar minha solicitação, clico na mãozinha e lá volta para mim para eu dar uma olhada nela. Beleza? Feito isso, pode fechar a tela e volta para o menu iniciar. Beleza, pessoal? Essa é a solicitação de compra. A gente vai conversar ainda nos próximos vídeos sobre os próximos assuntos. Até mais!